Então, eu estou gravando aqui. Bom dia a todos, boa tarde. Hoje é a nossa aula 15 e nós vamos falar de diversas coisas, mas aproveitando, vamos falar um pouquinho de óleos secos. Então, a Clarissa aqui se queixa dessa questão e olha o que nós estamos fazendo. Essa massagem muito, muito suave na sobrancelha, do centro do nariz para os lados. E, ao mesmo tempo, a gente vai piscando nesse ritmo. 1, 2, 3, pisca. 1, 2, 3, pisca. Isso. Então, eu pedi para a Clarice observar a sensação dos olhos ao começar o exercício, e agora a gente vai observar um pouquinho como que ele responde a esse piscar. Porque a gente sabe que o benefício desse exercício é que quando as pálpebras se encontram, a superior com a inferior, isso acontece um acionamento das glândulas de meibômio, que são as que produzem a lágrima. Então, esse exercício estimula a produção da lágrima. E se vocês estiverem fazendo também, reparem que vem logo uma sensação de umidade no olho, porque você está produzindo mais lágrimas. Então, eu recomendo esse exercício como uma mistura de exercício de consciência, né? Para sentir como estão esses olhos. Se você consegue relaxar eles mais. E aqui a gente fala do olho inteiro. A pálpebra, o em volta do olho. E aí, quando você está sentado assim, aproveita e verifica se você está com a sua cabeça bem equilibrada no topo da coluna. Então, você não está pesando a cabeça, nem para frente, nem para trás, nem para torto, porque essas posições não alinhadas causam um esforço nos músculos que seguram a cabeça, porque aí a cabeça que poderia pesar tipo 2 quilos aqui, se você vai para frente, ela pesa 9. Então, é bastante esforço nesses músculos do pescoço. E quando você tensiona esses músculos, você também deixa passar menos sangue para os olhos, porque isso aqui fica um torniquete. Então, vamos continuar. Clarissa, continua. A ideia desse exercício é realmente exagerar, fazer muito. E aí vai relatando se você percebe uma sensação de mais umidade no olho. Está sentindo uma produção de lágrima um pouco maior? Tá. Toda vez que eu faço aula, Sim, o- os exercícios, a compressa, a massagem, o próprio relaxamento, parece que, como permite maior irrigação, aumenta mesmo a produção de lágrimas. exatamente. Então, Mas depois eu não consigo mais. você, É claramente, como se se fosse um colírio. perturba tanto, você tem que fazer isso diariamente, tá? Aliás, era o meu plano para hoje era falar de rotinas diárias que a gente pode criar. E se você tem um problema sério, eu aconselho você a realmente focar esse problema, tá? Porque, veja, você fazendo aqui um pouquinho, você já sente uma resposta dos seus olhos. Então, essa lágrima adicional é 1000 vezes melhor do que você pingar um colírio, por exemplo. Então, veja agora, você falou que estava a sensação de areia no olho. Veja como está isso agora. Ainda está? Melhorou um pouco. Então, vamos continuar. Eu sugiro a gente continuar bastante. É que a gente, hoje em dia, é pouco paciente. A gente acha que pá, 3 vezes já deu. Não deu. Se você está há anos Esse é o meu com problema. essa sensação, você precisa fazer algo mais
mais enfático, tá? Então, vamos ter paciência e vamos repetir muitas vezes. Sabe, eu acho que o próprio criador do método, né, o Meir, ele é tão inspirador porque ele conseguiu sair do legalmente cego para ter carteira de motorista. Mas isso não é fazendo um minutinho aqui e ali. É realmente se Sim, ele é debruçando uma sobre a inspiração questão, mesmo. né? Você tem que tomar uma decisão íntima e falar, não, eu não quero mais essa questão. Veja, eu tenho um caminho para melhorar, eu vou trabalhar nisso, entende? Então é isso, aí você vai fazendo amizade com os seus olhos e até você estabelecer um canal, sabe, de comunicação, onde você presta atenção no que teus olhos estão te falando. Porque não adianta eles ficarem gritando lá, o olho seco e cheio de areia é o teu olhinho gritando, pô, meu, eu preciso de lágrima aqui, faz alguma coisa, entendeu? Mas se você não ouve e não dá bola, aí, aí é uma pena, né? Porque você vê que é uma coisa absolutamente natural e que você pode dar uma reset nesse padrão que você tem. Porque você pode reparar, para você estar com os olhos assim, e mesmo que a gente está falando, continue piscando, continue o mesmo ritmo. Um, dois, três e pisca. Eu vou te convidar a prestar atenção como que é seu padrão de deixar seus olhos quando você está lendo, quando você está trabalhando no computador, qualquer coisa onde você está trabalhando os seus olhos. Não recebeu o link? Eita, mas Tina, ela não acredita, ela manda individual. Nossa, espera só um pouquinho, tem uma pessoa esperando. Ah, não. Peraí, que tem uma pessoa, ela está esperando que eu mande individual, isso não está. Só um instantinho. Vai fazendo, Clarissa, por favor. Tá. E vai relatando aí, como que está a sensação da areia? Tá cada vez menos. E Exatamente. realmente melhora, fica mais fresco. Exatamente. Tá vendo? Então, o que eu só posso imaginar, Clarice, que o que acontece é que você tem um mau hábito de piscar pouco no seu dia a dia. É isso que eu quero que você observe se é o fato. Só pode ser. Porque, sabe, eu não sei se eu fiz isso nesse grupo, mas o que eu percebo é que eu faço isso sempre, sabe? De deixar, falar para as pessoas, não pisquem por ah, não pisquem por 15, até eu contar até 15. E se você não piscar por esses 15 segundos,
seu olho começa a arder. Eu acho que eu pisco pouco, que eu uso muito computador por muito tempo e que eu não faço esses exercícios com regularidade. É, É um caminho que está aberto para mim, né? Agora só exato, cabe a mim mesmo fazer. cabe a você. Mas sabe, não se atormente, porque o que eu acho é que você estabeleceu um hábito de não piscar, tá? E você falou, faz quanto tempo que você tem esse ardor nos olhos e essa coisa de areia? Quanto tempo? Faz uns 5 anos que eu relato isso nas consultas e que eu saio com receita do colírio e o colírio ele não funciona não, ele funciona tanto quanto uma massagem no olho. Dura uma Então, hora. então, não use o colírio, por quê? Isso Eu não tô você já usando. sabe, quando você faz uma coisa artificial, o olho para de vez de fazer lágrima. Ele fala, não preciso fazer mais, né? Então, mas faça isso aqui. E você teria que começar a fazer toda vez que você sentir o olho meio seco, né? Porque eu acho que alguma coisa fez você. Bom, você fez a operação de LASIK, né? Eu fiz a operação, e eu tive algumas blefarites. Eu tive acho que 3 vezes blefarite nos últimos 10 anos. Sim. E ficou assim, bem entupidinho mesmo. Eu É. acho que depois disso, cada vez que resolvia o problema, voltava mais seco. Tá. Outra perguntinha para você, então. Olha, para que vocês que entraram agora, eu estou falando com a Clarissa, porque ela tem olho seco, então eu resolvi gastar uns minutinhos para focar essa questão, ok? E então eu convido vocês a fazerem a mesma coisa. Quem está entrando agora, a proposta é você contar um, dois, três, piscar. E vamos ficar fazendo isso um bom tempo. Um, dois, três, pisca. E esse piscar é assim, deixar cair a pálpebra. E aí, como eu explicava, quando uma pálpebra bate na outra, você estimula a produção de lágrimas, ok? Agora, Clarice, voltando à questão aqui da operação LASIK, que era outra coisa que eu queria comentar com vocês. Quando essa operação é, na verdade, uma escavação da córnea. Com laser, a cirurgia consiste em embutir uma lente. Você vai escavar a córnea, criando ali uma lente que, que converge menos, certo? Porque o seu modo natural de receber a luz é fazendo uma superconvergência, de tal forma, essa é a sua miopia, né? Então, a imagem cai antes da mácula, né? Então, isso aí é uma escavação. Tudo isso para te dizer que a sua córnea precisa muito desse trabalho, porque, ah, além do mais, a córnea, ela, quando você produz a lágrima banha a córnea, e banhando a córnea, ela nutre a córnea. É como se você estivesse pondo vitaminas na córnea. E, além disso, sabe o que que é a córnea, né? A córnea é a primeira camada do seu olho transparente, né? É ela que está em contato com o ar. Então, quando você pisca, essa lágrima, ela vai banhar a córnea toda, com isso ela lubrifica a córnea também, né? E, além disso, ela nutre a córnea e ela também tem propriedades de asepsia, ela limpa a córnea. Tá? Então, é muito importante você olhar isso, Clarice. Você conseguir reverter esse hábito que você tem de não sei se é só seu hábito ou se realmente aconteceu alguma coisa com a córnea, mas estou achando que não, porque você começa a fazer e você já sente mais umidade, então não é que tem algum É, problema de fazer lágrima, você está fazendo o que você precisa. eu fiquei achando que depois das blefarites, ficou uma drenagem um pouco
complicado. Eu fico pensando nessas glândulas de meibômio e nesse componente mais viscoso do filme lacrimal, que é responsável por manter o filme lacrimal, porque tem a lágrima, né, que lubrifica, e tem essa substância mais viscosa que mantém aquele filme lacrimal parado por mais tempo. Então, meu olho resseca rápido. Então, ele está agora úmido por causa da massagem, mas logo, logo ele vai ressecar de novo. Então, E eu cheguei a ver procedimentos que existem, nunca fiz, não fui atrás, porque eu também achei muito intervencionista. Tem um aparelho que aperta as pálpebras de tal forma, e aparece assim, uma filmagem microscópica da, de uma substância que está entupindo a saída dessas glândulas de meibômio. Então, a pessoa faz aquele procedimento uma vez por ano ou a cada 6 meses para dar uma limpada nesses ductos e o filme lacrimal ser eficiente. Então, isso é, existe. Tem um médico em Curitiba que faz. Eu vi muito nos Estados Unidos, mas, assim, nada comprovado, né? Então, eu fiquei meio ó, com por receio isso, de você disse tudo, é uma coisa mais intervencionista. intervencionista. E eu acho que você podia bem fazer um desafio para você mesma, marcar uma semana, daqui até a próxima aula nossa, que aliás é a última, onde você faz isso religiosamente. Vamos fazer difícil o desafio 3 vezes por dia. De você sentar assim e ficar 5 minutinhos piscando e massageando desse jeito. E vou te falar mais uma coisa para você fazer. De você lavar os seus cílios com... Você pega um shampoo Johnson de nenê, e aí, quando você toma o seu banho de chuveiro, você põe uma gotinha em cada ponta do dedo e deixa essa gotinha misturar com água. E aí você vai pegar e passar aqui nos cílios, da esquerda para a direita, para lavar, porque a gente tem uma coisa incrível que a gente forma ácaros entre os cílios. E quem tem tendência a Hum. blefarite tem isso mais pronunciado, tá? E, obviamente, se é uma Tá, coisa que está tá. entupindo, também está com má circulação, enfim, faz isso, lavar diariamente, só uma vez Tá. por dia, dê bem diluidinho esse shampoo Johnson, passa de um lado para o outro, e daí faz esse piscar 3 vezes. Você aceita o desafio? Aceito. Eu só vou atrás, ao invés do shampoo Johnson, eu vou atrás do produto específico, porque me arde o olho, o shampoo Johnson É por também. isso que teria que ser Então, bem diluído. Eu sei que tem um outro, eu também não gostei do shampoo Johnson. tem o Blefagel, tá vendo aqui, né? Você tem um Que nome? a médica indicou, Blefagel, a médica indicou. É um gel, assim, é uma substância que tira mesmo, que limpa e arde bem menos. Eu vou investir nisso e vou fazer o desafio durante uma semana. Tá. Tá, daí eu quero muito saber o que é. E a outra coisa é você se auto-observar. Procura, assim, ficar ali, tipo, uma espiã no seu próprio ombro, olhando qual que é o seu padrão quando você está lendo ou olhando o computador, se você pisca ou não. Aliás, eu te olhando, estou achando que você pisca pouco. Claro que não dá para ver muito assim numa hora, mas eu acho que você pisca pouco. Entende? Então, e, na verdade, isso vale para todos que vocês estão ouvindo aí ou vão ouvir depois, que mais e mais eu acredito, depois de 20 anos trabalhando com isso aqui, mais que 20 anos, que todos os nossos erros de refração, todas as nossas questões visuais são frutos de maus hábitos que a gente, ao longo do tempo, vai criando e eles vão ficando, sabe? É piscar pouco, é contrair em volta dos olhos, nem tentar olhar longe, quem usa óculos, por exemplo, né? Etc, etc, etc. Então, é só usar a visão central. Então, tem uma série de hábitos que são ruins para os olhos, né? Olha aqui, amiga, esfregando os olhos. Esse é outro hábito que não é nada legal. Ah, peguei no pulo, tá esfregando o olho. Péssimo, tá?
O que você precisa é também piscar. Se o olho está cansado, Ele tá ardendo hoje, o tá quê? meio que, tô sentindo ele arder. Você está sentindo o olho arder? É, Então, piscar parece que é tem a um última cisco. coisa que você vai fazer, né? Porque aí você só irrita ele mais. Pisca também, porque aí você está dando um banho de lágrima natural no seu olho, tá? Parece que tem uma sujeira, isso. Parece que tem um cisco no olho, tá assim, incomodando. Você está sentindo isso hoje? É, como se fosse um cisco, né? Mas você sente isso com frequência ou só agora isso? Não, eu ultimamente acho que eu tenho percebido um pouco mais. Acho que é por falta de lubrificar, não sei. Então, entra na da Clarissa. Fica aqui agora piscando um bom tempo. Eu tenho uns assuntos para falar com vocês. Vocês podem ouvir e continuar piscando, por favor. Tá bom? Porque outra coisa que eu queria comentar com vocês hoje, pode fazer, continua respirando fundo. Quer dizer, essa coisa de sentir o corpo alinhado, a cabeça alinhada em cima do pescoço, você respira fundo e ao mesmo tempo pisca. Daí você vai sentindo assim um agradável frescor no seu sistema inteiro, porque você está mais presente e você está ouvindo os seus olhos. Então, sempre que você presta atenção a uma parte do seu corpo e junta com a respiração, você está automaticamente num modo contemplativo ou meditativo. E isso, para o corpo, é extremamente benéfico, porque é onde entram todos os hormônios do bem-estar, né? As endorfinas começam a ser produzidas, e além disso, você sente, olha só, a amiga aqui está bocejando, você entra em contato com o seu ser, com a sua alma, na verdade, tá? Então, vamos fazer isso um pouquinho e depois você vai me falar por que que nunca aparece o seu nome aqui. É Clarice também, né? Não. Tem. Como é que é o... Eu? É, Eu? é, Cristina. é Cristina. Cristina, então você também, daqui a um pouquinho, eu quero que você me fale como é que está a sensação desse cisco no olho, tá? Eu vou aproveitar e vou conversar sobre as coisas que eu tinha planejado e, e vocês fiquem piscando, piscando, respirando fundo e sentindo, olha, como está fazendo a Clarissa, por exemplo, Cristina. Você pode também massagear muito levemente em volta aqui dos olhos, tá? Aquilo que eu falei que vem do centro e vai para os lados, com muita leveza. Pode ir fazendo. Veja se está bem apoiado o cotovelo também. Então, esse é um dos pontos fundamentais que eu quero passar para vocês, que erros ou problemas visuais são muito baseados em maus hábitos visuais. E a gente sabe que não é fácil mudar um hábito, mas é possível. E sempre vai ser necessária uma coisa que é a consciência. Observar esse hábito em ação, aí você tem uma chance de mudança. Ok? Então, ah, um assunto que eu queria conversar com vocês é sobre óculos escuros e por que que não é legal usar óculos escuros. É só um comentário, que não vai ser a penúltima aula, mas é pela seguinte razão. Quando você veste um óculos escuros, o que acontece com a sua pupila? Você escurecendo o ambiente, o que que vai acontecer com a pupila? Pupila dilata. Dilata, exatamente. Bom, então, uma questão é que se você põe óculos escuros, eles têm que ser de excelente qualidade, com super filtros, ah, daqueles filtros solares muito bons. Por quê? Você dilata a sua pupila, então vão entrar esses raios todos, né? Agora tem mais espaço para entrar, ok?
Então, não adianta comprar um baratinho, que não filtra nada, e você pode prejudicar o fundo do seu olho. Esse é um aspecto. Agora, o outro aspecto é que, quando você não usa óculos escuros e você está se trabalhando, então você sai na luz forte, você não contrai o rosto todo, porque você já aprendeu a receber luz com relaxamento. Você contrai o quê? A sua pupila. Na luz, ela contrai. Então, essa é uma defesa natural do seu olho. E você está ensinando o seu olho a reagir à luz, e você ensinou toda essa região a não se contrair por causa da luz, mas a pupila, sim, ela fica piquitica. Por quê? Porque você fica fazendo muito o sunning também. Lembra do sunning? Que você olha para o sol com o olho fechado e vai para a sombra, volta para o sol, vai para a sombra. Então, cada vez, mesmo com o olho fechado, que você faz isso de estar na sombra, sol, sombra, a sua pupila está fazendo um workout, né? Está fazendo uma aeróbica. Ela fica piquitica quando você está olhando bem para o sol e aumenta quando você vai para a sombra. Então, essa é uma pupila, sabe? Ela está em boa forma. Agora, se você sempre usa óculos escuros quando você sai no sol, a pupila fica preguiçosa, porque o óculos está barrando a luz e o olho não precisa fazer nada. Então ele fica lá, tá, na sombrinha gostosa. Ah, mas aí você tira o óculos, repara, a gente que usa muito óculos de sol, assim que tira, eles têm a sensação de que alguém está enfiando uma faca no olho deles. E o olho inteiro já faz assim, né? Aquela super engruvinhação, tá? Então, essa é a razão para procurar evitar óculos escuros. Então, o que que eu falo? Se for usar, que seja de excelente qualidade. E, em segundo lugar, procurar não usar, a não ser que você esteja fazendo sei lá, você está fazendo um cruise num navio onde tem uma luz muito, muito, muito forte e o reflexo do mar. Aí tá, aí você precisa de um óculos de sol. Ou você vai para a praia e tem muita luz, então você usa. Ou você vai para a neve, qualquer lugar que tenha muito, 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 tudo bem, você pode usar. Mas melhor não. Você podia usar um chapéu também, que também resolvia. Ok? Então, isso é importante. E tem mais coisa que acontece. Tem estudos feitos que, porque a gente tem no fundo do olho uma melanina embutida. Mas se você sempre usa óculos de sol, ela migra para outro lugar, ela vai embora. Tanto que fizeram esse experimento com os maoris, né, da Austrália, que quando eles começaram a usar óculos de sol, eles ficaram com queimaduras na pele. Então, afeta o sistema todo. Enfim, como sempre, né, quanto mais se deixa natural o seu corpo, melhor é, ok? Então, essa era a minha recomendação sobre óculos de sol, ok? Estão piscando ainda? Você resolveu fazer um pouco de palming, né, Clarissa? É, Tá bom. Como está cansei a da sensação? massagem, mas Hã? melhorou a secura. Melhorou a sensação de secura. Ótimo, tá. Daí a gente precisa ficar observando. Realmente, eu acho que pode ser as duas coisas, né? De você também ter ah, esses pontinhos talvez um pouco obstruídos, pode ser. Mas com essa lavagem, sempre, acho que também melhora, tá? Em todo caso, vale É, muito, eu vou fazer a lavagem. é, vale muito a pena tentar antes de buscar uma outra coisa cara e intervencionista, né? Certo? Ok. Eu estou vendo a minha amiga Cristina aqui, agora ela está coçando os olhos com o calcanhar da mão. Eu peguei certo ou não? Eu vi você pressionando o olho assim com o calcanhar da mão. É verdade? Não, eu estava fazendo a massagem só aqui, assim. Ah, tá. Porque ele está mesmo, parece que tem uma sujeira dentro, sabe? Mas ultimamente eu tenho percebido isso.
Eu não sei se é exatamente por falta de lacrimejar, porque lembra que eu te falei que eu fui antes que eu já estou com começo de catarata. Não sei se isso também que faz. Às Ah, vezes, e não, hoje também eu precisa voltei a ver é se trabalhar. você está com o olho muito imóvel ou não, né? Eu não estou lembrando a sua questão visual. Fala um pouquinho, o que que é? É, Estava com começo de catarata? presmiopia, né? Hã? É presmiopia, e agora que eu fui fazer os exames, deu um início já de catarata, assim, que não tem notado nenhuma É, diferença. Ela falou que também é só um começo. catarata e E é fala presmiopia, outra coisa, a presbiopia. Quanto que você está de presbiopia? 2,25, Está igual nos dois olhos? tá? O mesmo grau, Isso. tá? Porque a catarata muitas vezes tem a ver com ah, ah, uma diferença grande entre a acuidade de um olho e outro, porque aí aqui acontece aquele fenômeno que eu já expliquei para vocês. Quando a diferença é grande, o cérebro faz o quê? Ele suprime a vista do olho mais fraco, porque ele não gosta de duas imagens diferentes. Aí o olho mais fraco fica assim, encostado, sem fazer nada, imóvel. Então ele não tem essa acomodação que é o que mexe o cristalino, né? Quando você olha longe, o teu cristalino fica magrinho e quando você olha perto, ele fica bem convergente. Lembra? Então, o seu cristalino, a lente aqui, se você está olhando Uhum. de lado, ela tem esse movimento. Quando eu olho perto, fica gorduchinha. Quando eu olho lá longe, fica plana. Gorduchinha plana, gorduchinha plana. Ou seja, é um exercício. Então, você precisa fazer muito esse exercício. Sem óculos, Cristina, olhar longe, olhar perto. Olhar longe, olhar perto. Muitas vezes isso. Certo. E aí você vai devolvendo. E essa, Como? ah, Você pode e falar. essa Essa? sensação de ter algum assim no olho, isso às vezes não sinto, mas ultimamente eu tenho percebido como se estivesse arranhando, sabe? Então é a mesma coisa que a Clarissa, está com o olho seco. E dá a impressão de É, estar com pode ser, eu areia no sinto olho. realmente. Então você precisa fazer o Esse, mesmo desafio dela, piscar 3 vezes por dia por uma semana inteira. Estou muito curiosa. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver a diferença. E você, e é mais o lado esquerdo. O lado direito eu não sinto isso, eu sinto só do lado esquerdo. tá, Sim, sim. pode piscar com os dois, não faz diferença. Não, é bom, né? E quando a gente pisca, eu pisco e logo em seguida abro ou deixo um tempo fechado? Como é que eu. Não, é assim, ó. Tá me vendo bem de perto? 1, 2, 3, pisca. Tô. 1, 2, 3, pisca. Só deixo cair a pálpebra. Você faz isso, pode fazer, vai fazendo. Vai fazendo, que eu vou falar de mais uma coisa, então Ah, você vai e em seguida ver, já levanto. você tem a Tá. sensação de uma produção maior de lágrimas. Estamos exagerando isso hoje, não é curioso? Vocês duas com olho seco e as duas únicas que estão aqui. Então, acho ótimo vocês ficarem fazendo isso. Os outros vão assistir online, então podem se beneficiar desse exercício também, ok? Então, e Clarissa, você muito, porque você fez a operação LASIK da sua córnea, então sua córnea é delicada, ela ah, foi feita uma intervenção nela, que não é pouquinho. Então, para você, como prevenção, é muito importante você ficar mantendo ela muito lubrificada, tá? Então, o que que vai importar também? Não é só o piscar, mas você precisa de toda a circulação do seu corpo boa. Então, vai calhar também muito bem com o exercício que eu trouxe para fazer para vocês. O meu objetivo hoje, que é a penúltima, e a próxima, que é a última, trazer para vocês uma rotininha para vocês fazerem todos os dias, tá? Eu espero deixar vocês meio que reeducadas e motivadas a ir melhorando o seu olho, tá? Porque é evidente que ele não vai melhorar se você não fizer alguma coisa. Mas, sabe, se você começar a prestar atenção nos seus padrões e procurar
melhorá-los, né? E eu acho que para vocês duas existe um padrão semelhante, que é de piscar pouco. Isso causa olho seco. Então, essa é uma das lições de casa. Você está olhando o computador, você para, de repente fala, epa, como está a minha sensação do olho? Está ardendo? Se está ardendo, você já sabe que você não está piscando, tá? Porque se você pisca o suficiente, o olho não arde. Claro que também precisa tomar água, pelo menos 2 litros por dia. Vocês fazem isso? Sim. Sim? Faço. Faz. Sim. Tá, porque senão também não dá para fazer milagre, né? Ótimo. Então, tá bom. Não, eu faço de tudo. Eu tomo. Eu, eu sou fitoterapeuta veterinária, né? Eu trabalho com medicamentos para aumentar a lubrificação e suplemento, nutracêutico, vou de tudo. Mas eu acho que falta o hábito. Você tá certo, falta o hábito. Não adianta eu ficar ingerindo ou mesmo fazer alguma intervenção se eu quero ficar o tempo todo de olho aberto fazendo alguma coisa. É que Isso. nem achar que dá para viver sem fazer yoga. E é ruim, né? Vocês todas são aficionadas, eu Não dá. também sou. Então, aliás, eu tô com a minha água aqui. E é legal você ir tomando golinhas, né? Não de uma vez virar um copo inteiro, mas ir se hidratando aos poucos e constantemente, né? Ótimo. Muito bom. Tá. Então, olha só o que eu queria fazer com vocês, e eu queria que vocês fizessem também, e vocês podem continuar fazendo esse exercício, fazendo isso aqui, ó. Nós vamos pegar a bolinha de tênis, porque é muito importante também, até para o seu caso, né? De estar com o corpo inteirinho solto. Então, nós vamos fazer essa experiência hoje, de novo. Eu acho que eu fiz com vocês, mas em todo caso, vamos tirar o sapato, que vocês estão vendo a minha parede aqui atrás. Eu vou usar essa parede ali, e com essa bolinha, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pôr embaixo do pé primeiro. Então, eu vou soltar os músculos todos. Só do lado direito primeiro, para vocês poderem comparar o lado direito com o lado esquerdo. Então, pode pôr embaixo do pé primeiro. E aí, enquanto vocês estão fazendo isso, pode continuar piscando. E olha, agora você pode até juntar, eu posso aqui, não sei vocês como vocês estão, mas eu estou olhando muito longe. Eu olho aqui um vale, mas mesmo que fosse só as nuvens também dava. E eu vou continuar piscando, respirando fundo e, ao mesmo tempo, pisando nessa bolinha que está aqui no meu pé. Eu estou levando ela devagarzinho do calcanhar para o arco do pé, para o coração do pé. Eu aperto, sabe? Aperto mesmo. Ponho o peso em cima dessa bolinha, nos dedinhos do pé. Aí eu volto de novo e procuro fazer um percurso um pouco diferente. Eu estou voltando mais pela borda direita do pé agora. Eu piso, nossa, e tem bastante lugar dolorido, não é segredo. Eu acabei de fazer uma viagem de 4 horas sentada no carro, isso deixa tudo meio contraído, né? Então vamos lá. Eu estou voltando agora da ponta do pé, indo pela borda externa, ao mesmo tempo eu estou piscando, olhando longe, e estou chegando lá no calcanhar. Agora eu vou mais uma vez para a ponta dos pés, e dessa vez eu vou do calcanhar pelo centro do pé. Tem um ponto bem dolorido. Ai, 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 ai. Achando um ponto dolorido, eu fico lá um pouquinho. Eu pressiono e solto, pressiono e solto. Aí eu vou percebendo que vai diminuindo essa dorzinha. Aí eu vou até o coração do pé, lá para frente dos dedões do pé. Agora eu volto. Agora eu estou lá no dedão do pé, volto. Vou aqui bem no arco do pé, agora bem pela borda esquerda do pé direito, a borda interna, né?
E aperto. Onde dói, eu fico um pouco, apertando, soltando, apertando, soltando, apertando, soltando, apertando. Claro que dá para fazer isso muito mais, mas isso aqui acho que já deu um pouco. Agora eu quero que vocês ponham os dois pés no chão e só sente a diferença entre a sua perna direita e a sua perna esquerda. Dá para sentir diferença? Pode falar o que vocês estão percebendo aí. Tem uma diferença? Dá Dá. sim. Sem contar que dói também, tá dolorido. Como é que é? Sem contar que tá dolorido agora, depois de dar umas apertadinhas. Deu para perceber lugar dolorido, né? Mas e a Deu assim. sensação da perna toda quando você para agora? Tem uma diferença? Parece que mais solta, né? Mais leve. Perfeito, isso mesmo. Tá? E aí, eu não sei, eu percebo diferença no pé inteiro, mas cada um é de um jeito, né? E na perna inteira, na verdade. É como se de repente eu tenho mais pé, mais perna. Agora, então, mas vamos continuar só do lado direito. Agora eu queria que vocês pegassem a bolinha e vamos segurar ela entre a nádega direita e a parede e vamos fazer um pouco de massagem nessa nádega, só do lado direito também. Porque a nádega segura muita tensão. Esses músculos, os glúteos, eles são muito fortes e eles estão sempre trabalhando. Quer você esteja sentada, deitada, de pé, andando, o seu glúteo está sempre ativo. E ele é muito forte. Então, faz um pouquinho assim, pode ficar rebolando a bola e perceba também essa dolorido. Onde costuma ficar muito dolorido, você tem 3 camadas de músculo aqui do glúteo, né? O máximo, o mínimo e o médio. E onde dói bastante é onde ele insere no sacro, né? Então, se você sobe e desce pertinho do sacro, o sacro é aquele último conjunto de 5 vértebras que estão quase fundidas, né, no fim da coluna, mas você percebe que aí fica bem dolorido também. Aí você pode ir onde ele insere na pelve, né, no osso aqui do quadril, também perto das bordas superiores, pode ir seguindo aqui com a bolinha, vai apertando. E aí desce pela lateral, você pode sentir. Geralmente tem lugares bem doloridos aí. Vai descendo até chegar assim a sentir o trocânter, que é aquele ossão grande que sai de dentro do acetábulo, começo do fêmur, né? Vai sentindo assim em volta onde os músculos entram nos ossos, onde são as inserções ou as origens. É ali que a coisa fica super contraída. Então, ele soltou um tanto ali. E agora sobe um pouco. Vai ali pelo lado. Você vai sentindo agora o alto desse quadril, bem na lombar, um pouquinho abaixo da lombar. Porque a lombar também é sempre um lugarzinho na nada, né? Então, agora fica não na coluna, mas do lado, dos paravertebrais. Você pode ficar subindo e descendo nesses músculos, que são muito fortes, trabalham muito, e vai subindo aqui as paravertebrais. Os músculos do lado da coluna, sempre do lado direito. Estou soltando do lado direito. Sobe e desce. Você faz um joguinho de joelho, sobe e desce, com a bolinha lá entre as suas costas e a parede. Sobe e desce. Vai um tanto mais. O meio das costas. É um lugar geralmente bem dolorido também, entre as escápulas, né? Então, aí você vai da coluna, vai na direção da escápula e fica lá. Sobe, desce, volta para o meio, sobe e desce. Vocês vão encontrar lugares bem doloridos. E justamente o meio das costas é um super torniquete para a circulação sanguínea dos olhos. Então,
você quer aumentar a lágrima, precisa aumentar toda a circulação do olho também, né? Então, sinta aí embaixo da escápula, uns lugares bem doloridos. Vai subindo, até chegar no alto trapézio, que é esse músculo que é logo embaixo do ombro, né? O nosso trapézio é aquele... Os átomos de anatomia parece um diamante, assim, ele tem uma forma de um losango. E ele também é um músculo muito fortão que sente muita tensão. Então, vai subindo. Agora você já está quase aqui, bem no alto das costas. Ah, e você sabe o que eu recomendo também? Isso aqui, ó. Pegar uma meia e colocar dentro a bolinha de tênis, porque aí aqui ela não escapa. Você pode segurar sem ter que ficar caçando bolinha pelo chão, né? Você põe aqui em cima e vai embora. Aí, aqui em cima, principalmente, é difícil acertar bem o lugar, né? Ó. Nossa, que delícia. Então, faz bem aqui no ombro. Pode apertar. Agora, só de brincadeira, olha, faz uma desce assim, deixa os pés juntinhos e vai descendo. E repara como é que está esse... para chegar lá embaixo do chão. Veja se teu lado direito chega mais no chão. Geralmente acontece isso. O meu está mais comprido, o meu lado direito. Ele deu uma alongada. Assim, sem nenhum esforço, ele está todo encostado no chão e o esquerdo está mais encostado. Perceberam? Deu para sentir uma diferença? Quando vocês foram para frente, estava mais comprido o lado direito? Como é que vocês sentiram isso? Estava mais flexível, né? Estava descendo mais no Isso, lado. exatamente. Então, agora vamos fazer o lado esquerdo, não vamos ficar tortos, não. Mas dá uma caminhada, só assim pela sala mesmo, e veja se tem uma diferença aqui na sensação toda do lado esquerdo em relação ao lado direito. Mais leveza, mais flexibilidade, mais presença, sabe? Essas coisas todas que indicam que você trabalhou. Então, vamos fazer o lado esquerdo também? Então, essas são também coisas que é legal de fazer, com bastante assiduidade, né? Porque a gente tem uma vida tensa, atribulada. Agora eu estou fazendo no pé esquerdo, mesma coisa. Eu vou do calcanhar até a ponta do pé, pisando, vendo bastante, soltando, né? Até a pontinha dos dedos. E daí eu volto pela borda externa até o calcanhar. Você sabe, eu tinha um grupo de senhoras mais idosas, né? Lá na USP. E algumas vezes, mesmo sem fazer um exercício visual, só fazendo esse exercício aqui, a visão delas melhorava muitíssimo. Porque, justamente, né, quando você cria uma circulação, você melhora muito a visão. A visão precisa de muito sangue, muito sangue. Então, se não fizer mais nada, só fizer isso, já vai ser uma boa coisa. Né? Como é que está a secura? Estão piscando ainda, meninas? Como está? Me fala. Sim, tá sob controle, a secura. Não está secando, não está seco.
Continua úmido. Você também, Cristina? Sim, para de arranhar até mais o olho. Parece que melhorou isso, ficou mais... Isso aqui é muito importante mesmo. É que eu estava de férias também, hoje eu comecei a trabalhar, então voltei com o computador, então a vista ficou um pouco mais Você começou, desculpe, não entendi, a trabalhar cansada. o quê? Eu estava de férias, Ah, né? Então é isso. comecei a tornei o computador para a tela, então Aí foi forcei um pouco mais a vista. a volta à vaca fria. Então, mas sabe, o computador É, em si não é ruim. É ruim como a gente usa ele. Você tem que parar de vez em quando e olhar lá longe, principalmente você com a sua presbiopia. Mas, amiga, é sem óculos, tá? Você precisa olhar longe sem óculos. Para o seu olho fazer o exercício de olhar lá longe, tá? E você também, Clarissa, olhar sem óculos para os seus olhos fazerem esse Eu alongamento. parei de usar óculos Como? depois que eu comecei a fazer as aulas. Eu usava pouco, eu comecei a me incomodar, porque estava sem. Eu me incomodo muito com a parte, o peso da Sim, sim, armação, sim. e eu acho que eu fico mais ansiosa de óculos do que. Eu acabo vendo muitos detalhes e não é preciso ver tantos detalhes assim ao mesmo tempo, né? Me impede de focar naquilo que eu preciso. E eu não uso mais óculos, eu uso para funcionar uma veia, para fazer uma coisa mais assim, que eu preciso Sim. realmente ter minha visão melhor, mas eu não estou usando mais Parabéns. óculos. Olha, você teve uma sacada brilhante, porque o míope, um dos padrões, eu estou aqui fazendo o meu exercício no pé, hein? Eu não estou só falando, não sei vocês. Também. Mas o míope, ele tem, justamente, esse é um dos padrões nocivos dele, de usar muito a visão central, por querer ver muito detalhe. E ele tem que aprender a fazer isso que você está falando, de desencanar e sacar que não precisa ver tanto detalhe assim. Agora eu estou indo para outra nádega, a nádega do lado esquerdo. Aqui, bolinha, aqui, e aparecendo, Tá. contra a parede, vamos lá. Okay? Então, a mesma coisa, eu vou fazer a nádega toda. Opa, deixa eu usar esse aqui, que aí ele não sai correndo. Esse aqui. Então, ah, essa foi a sacada brilhante, Clarissa. Que é isso mesmo, de não ficar tão envolvida com os detalhes. Você, o shifting, porque eu já mostrei para vocês o quanto a mácula vê de cada vez, que é uma coisa piquititíssima, né? Então, a forma de você tentar enxergar, se você olhar, por exemplo, uma coisa de longe, vai marcando ponto por ponto. Sabe? Não tenta ver o todo, né? Você vê um pontinho, mas sempre com a sua periférica acordada. Então, por exemplo, eu estou olhando ali montanhas, lá na, né? Então eu vou tentar pegar ponto por ponto desse meu horizonte e piscar bastante e fico olhando detalhes. Por exemplo, eu estou vendo lá um prédio lá longe, então eu vou olhando as janelas, piscando, vou olhar o telhado, piscando. Mas ao mesmo tempo eu estou prestando atenção em todo o resto. Tem árvores em volta, tem nuvens em cima, tá? Então, eu olho o central de ponto em ponto, fazendo o shifting. Shifting em inglês quer dizer justamente ir mudando. Eu vou de pontinho em pontinho, né? Sem fazer muita força. Agora, vão subindo também pelas costas, pegando as paravertebrais dos dois lados. E vão achando os lugares doloridos, desfazendo. Tem alguém querendo entrar? Deixa eu só ver. Tá, tá, vamos fazendo isso.
Então, também é interessante você ter à mão as coisas que você precisa para fazer isso, né? Sua bolinha de tênis. Sabe o que eu tenho? Eu não sei se vocês andam muito de carro, mas eu tenho no carro bolinha de tênis. Às vezes eu estou parada no trânsito, eu posso soltar minhas costas inteirinhas. Eu ponho a bolinha de tênis nas costas e entre as costas e o assento, eu vou soltando. Sabe? Um trocinho assim, né? Que aí ela não sai voando. Uma meia com a bolinha dentro e vou fazendo. Então, olha só quanta coisa a gente pôde fazer juntos, né? Piscar, respirar, olhar longe e soltando os músculos. E percebendo os nossos próprios padrões, né? Muito importante mesmo. Uau! E já passou a nossa aula inteira. Então, deixa eu ver. Eu acho que eu falei de tudo. Eu não falei, faço isso na próxima. Mas eu acho que foi importante o que nós fizemos hoje, principalmente voltado para vocês, tá? Eu ia fazer uma sequência de sunning e palming. Acho que a gente já falou isso, que é muito bacana, às vezes, você fazer sunning, faz umas 10 respirações profundas, e depois você faz um palming, 10 respirações profundas. Faz de novo um sunning, 10 respirações profundas, um palming, 10 respirações profundas. Sempre termina com palming. Isso é uma coisa que dá um belo diferencial de descanso também. Tá bom? Ok. Tá ótimo. Perguntar mais alguma coisa? Não? Não, tudo certo, bem. Mariana, foi ótimo. Tá bom. Ok, lindas. Então, boa semana para vocês e a próxima vai ser a última, hein? Oh, vou ficar com saudade de vocês. Tá bom, lindas. Obrigada. Pense se eu até vou mandar um recado no grupo. Se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, pode até perguntar pelo WhatsApp, tá? Aí eu vou tentar responder. Tá bom? Boa semana, Ok. então. Obrigada.